Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Papo Santista. Eu sou o Lucas. Antes de mais nada, pessoal, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber novas notificações dos novos materiais, né, que eu e o Kaká produzimos. Bom, hoje isso é uma matéria curiosa, né, do Lucas Mussetti no UOL, em que chamou bastante atenção e por isso que eu decidi fazer esse vídeo para vocês, ainda mais, né, que nós estamos nos aproximando da estreia do Brasileirão, mesmo que seja sem o Neymar no primeiro jogo, isso é muito interessante a gente ficar sabendo disso, né? A ideia aqui, né, tipo, dessa notícia que o Lucas Mussetti colocou, né, e apurou algumas informações, é que o próprio Caixinha utilizou vídeos, né, para estudar como que o Neymar se comportava na época do Barcelona. Olha que curioso, né? Nem na época do PSG, né? Nem na época do Al Hilal, provavelmente que no Al Hilal não se teve muitas coisas, mas mesmo no PSG, em que o craque até que foi relativamente muito bem, assim, né? Vamos dizer, né, sem contar de algumas lesões, mas foi muito bem no Paris Saint-Germain, pelo menos na minha opinião. Mas ele decidiu pegar o auge dele, né, no Barcelona. Então, o que aconteceu, né? Ele decidiu analisar algumas jogadas entre o trio, né? Então, o Neymar, o Messi e o Suárez, para poder estudar um Santos diferenciado. E o que acontece, tá? O que tipo, ele pensou nessa questão? Então, primeiramente, o Neymar, quando o time do Barcelona não tinha a bola, né, o time ele passava a se recompor como um 4-4-2, né, e no ofensivo um 4-3-3. Então, olha que curioso. E neste caso, o Neymar no Barcelona, ele recompunha defensivamente para deixar Messi um pouquinho mais adiantado do que ele e, obviamente, o Suárez espetado lá no ataque. Então, ou seja, para poder facilitar essa comunicação, né, entre os três craques e também para ser um contra-ataque mais velocista. O que me chama a atenção de tudo isso é que hoje o Neymar ele se encontra numa situação que o time do Santos precisa jogar para ele, né? Então a ideia aqui do próprio Caixinha é que simplesmente, né, os jogadores eles busquem jogar para o Neymar. Só que tem um sério problema aí nessa questão, né? E é impressionante quando a gente vai pensar nisso, né? Por que isso era um problema, né? Isso vai ser um problema. Porque simplesmente, pessoal, o Neymar ele não quer ficar parado na frente. O Neymar não quer ficar recebendo a bola. O Neymar quer buscar jogo, né? Ele quer buscar jogo. E aí, o que acontece, né? No Santos, ele vai tentar fazer com que o Neymar, né, fique quando o time não estiver com a bola, né, não estiver na posição de ataque, em que ele não tente recompor tanto, embora que a vontade dele seja grande, para que ele fique pelo menos próximo ao Tiquinho Soares, tá certo? E que o Guilherme e o Soteldo recomponham pelas laterais, né? Então, ou seja, que eles recomponham para tentar marcar. E isso é uma coisa muito curiosa, porque nos, nos jogos, né, e para surpresa da comissão técnica, o Neymar, tipo, ele mostrou esse lado defensor, né, esse lado que ele vinha mesmo recompor o jogo. É até curioso, porque eu e o Kaká conversava, às vezes, né, tipo, sem ser no grupo, né, tipo, no particular, a gente falava assim, cara, o Neymar não precisa voltar tanto. E aí o Kaká até me chamou uma atenção para um detalhe, né, ele tem fome de bola, ele não vai ficar esperando tanto. Então ele quer tentar ditar o ritmo do jogo, tanto na saída de bola na defesa quanto do meio do campo para frente. Isso é muito interessante, né? E o que acontece? Além disso, quando o time do Santos ele tá no campo de ataque, mesmo sem a bola, o Neymar quer ficar pressionando os zagueiros o tempo todo, né? Tentando fazer com que os zagueiros rodem, né? Tentem girar, né? Tentar trocar de posição para tentar de posição no campo, né? Tipo a bola pra desculpa, a bola, trocar de posição no campo de defesa do adversário para que o Santos possa surpreender, né? Possa tentar segurar essa defesa ali na frente para tentar forçar um chutão pelo goleiro ou então até mesmo um bote certeiro, recuperar a bola rapidamente, tendo aí tipo 2, 3 jogadores aí do Santos disponíveis quando isso acontecer. É uma coisa muito interessante, né?
E o próprio Pedro Caixinha, né, de acordo com a reportagem do Lucas Mussetti, o próprio Pedro Caixinha, ele usou vídeos para mostrar para os atletas do Santos como que se faz. Então, ou seja, ele está pegando o próprio Neymar como exemplo, estando ali, né, e com certeza o próprio Neymar deve dar os seus pitacos ali no momento, né, desse estudo, né, para dizer como é que ele se comportava nesses momentos, e para os próprios outros jogadores entenderem como é que tem que fazer, né? E isso, pelo que parece, se encaixa perfeitamente na visão do Caixinha como técnico. Não só com o Neymar aqui, sim, mas a visão dele mesmo como técnico, né? Dessa pressão toda hora no time adversário. E o que é curioso que o próprio Lucas Mussetti ele comenta aqui na reportagem dele que essas imagens com certeza cativaram o próprio Soteldo, né? Porque era muito indisciplinado taticamente, né? E o Soteldo mudou completamente. O Soteldo tem jogos que o Soteldo tá voltando lá para o campo de defesa do Santos para tentar recuperar a bola, né? Então, ou seja, nessa questão de que, ó, se o Neymar vai marcar, quem sou eu para dizer não, né? Então é uma coisa muito louca de se pensar. Eu achei bem interessante esse tipo de matéria, né? Só que o que acontece, que eu acho que achei mais louco ainda, né? É que o que acontece aqui nesse sentido? O Neymar, ele tem muita intensidade até mesmo nos treinamentos e a comissão técnica pede, né? Pediu várias vezes para que ele mantenha um pouco um ritmo moderado nos treinamentos, né, por causa do risco de possíveis lesões com ele, tanto que aconteceu agora recentemente. E também, se vocês verem, tipo, algumas imagens de treinamento do Neymar, você vê que não tem nada de moderado, né, pelo menos as imagens que aparecem, né, sobre a preparação do Neymar da transição para o campo, né, do departamento médico para o campo, o Neymar não está nem um pouco preocupado em moderar, não. Ele está indo para cima, ele está forçando mesmo, tipo, nos treinamentos para voltar logo a campo e poder ajudar o Santos, pelo menos nesse início de Brasileirão, tá? Hoje o vídeo é mais curto, né, porque não tem tantas notícias, não tem muito o que falar, mas eu achei bastante curioso isso pra gente falar, porque eu justamente não esperava, ainda mais com o Santos, obviamente, né, comparado com aquele Barcelona, né? Pô, o Santos não tem nem comparação, né? Inclusive, né, que foi um Barcelona aí, tipo, multivitorioso. Mas eu acho interessante isso. A gente tem que se espelhar mesmo nos grandes para poder aspirar a resultados melhores, né? Poder pensar em resultados melhores, partir para cima de times que são grandes também e poder dar um jogo muito de uma maneira bem dificultosa, né? Vamos pensar assim, né? Tipo, de uma maneira que vai ser bastante difícil para o time adversário e o Santos tentar almejar aí posições mais altas no Campeonato Brasileiro, né? Uma Libertadores ou até mesmo tentar disputar por títulos, né? Então, o Caixinha está usando aí exemplos muito bons e exemplos que, pelo menos assim, me animam como torcedor, tá bom, pessoal? Então, como eu falei, hoje o vídeo é até mais curtinho, então, por favor, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa os sininhos para receber novas notificações, tá? Dos novos materiais que eu e o Kaká produzimos. E, por favor, pessoal, comentem, deixem comentários aí, que a gente sempre que puder, a gente está respondendo a vocês aí, respondendo o comentário de vocês, desde que seja com a educação. Beleza, galerinha? Gente, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Opa!